Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle 2, da nossa sequência de aulas à distância. Estou gravando mais uma aula aqui para vocês sobre mais um assunto aqui da disciplina. Tá? Na aula de hoje a gente vai ver sobre controlabilidade, observabilidade e vamos ver o primeiro método de projeto, chamado de alocação de polos, para que nós possamos então projetar um sistema de controle baseados no modelo de espaço de estados. Tá? Primeiro, qual que é a noção de controlabilidade? A primeira pergunta que a gente pode fazer para tentar entender esse conceito. Será que se eu aplicar uma determinada entrada no meu sistema dinâmico, e se eu posso alterar o estado de alguma das variáveis de estado desse meu sistema? Então, a resposta dessa pergunta nos dá a noção do que é controlabilidade. Ou seja, será que eu consigo modificar a dinâmica do meu sistema se eu aplicar um determinado tipo de entrada? Então, tem tudo a ver com controle, certo? Então, a gente tem, por exemplo, se nós tivermos um modelo em espaço de estados padrão, uma definição que a gente pode dar mais formal para a controlabilidade é essa daqui. O sistema acima é controlável se existe um tempo finito, t maior que zero, e uma entrada, u de t, entre o intervalo de tempo de 0 a t1, que leva a qualquer x de t1 desejado no espaço de estados. O que significa isso daqui? Então, se eu aplicar uma determinada entrada aqui conhecida, e eu conseguir levar o meu estado do meu sistema, ou seja, a saída do meu sistema, para um local desejado, eu digo que esse sistema então é controlável. Tá? Uma outra definição para dizer a mesma coisa. Um sistema é dito ser controlável em um instante t0, se for possível, por meio de um vetor de controle, transferir o sistema de qualquer estado inicial, x de t0, para qualquer outro estado no intervalo de tempo finito. O que significa isso? Se eu tenho um sistema dinâmico e é possível aplicar então um vetor de controle, ou seja, aplicar um sinal de controle a esse sistema, e eu conseguir então transferir esse sistema para um estado desejado, tá? Eu digo então que esse sistema ele é controlável também, ok? Então tá aí a noção de controlabilidade, que é algo muito importante em sistemas de controle, ok? Para a gente poder então fazer uma verificação matemática para saber se meu sistema é ou não controlável, basta então eu calcular uma matriz chamada matriz de controlabilidade. Então, é dada por essa expressão aqui. Então, essa matriz, como que eu construo ela? Eu coloco aqui a minha matriz B, do meu sistema, em espaço de estados. O próximo elemento é a matriz A vezes a matriz B, e assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz A elevado a n-1 e multiplico por B. Então, se for uma matriz, por exemplo, com dois elementos, ou seja, uma matriz A 2 por 2, eu tenho duas variáveis de estado, a matriz B é o primeiro elemento, o segundo elemento é a matriz A vezes B, e acabou a matriz, se encerrou. Se for um sistema que eu tenha três variáveis de estado, ou seja, a minha matriz A tem dimensão 3 por 3, o primeiro elemento continua sendo B, o segundo elemento vai continuar sendo a matriz A vezes B, e o terceiro elemento vai ser a matriz n-1 vezes B, ou seja, se o n é 3, eu vou ter A ao quadrado vezes a matriz B. Ok? Então, esse vai ser o terceiro elemento do meu vetor aqui, que na verdade o resultado disso aqui vai ser uma matriz. Ok? Então, para eu saber se o meu sistema é controlável ou não, eu construo essa matriz de controlabilidade e vou fazer a seguinte verificação. Se todas as colunas forem linearmente independentes, eu digo que o meu sistema ele é
completamente controlável. Tá? Se eu calcular o posto dessa matriz e for uma matriz de posto completo, o que é um posto completo de uma matriz? Significa que todas as linhas e todas as colunas são linearmente independentes. Então eu também mato a jogada. Se eu calcular o posto dessa matriz e for posto completo, então eu digo que é um sistema controlável. Ok? O que é uma coluna linearmente independente? Vamos relembrar lá de álgebra, né? São duas colunas que não são proporcionais, né? Elas não podem ser iguais e também eu não posso ter uma coluna nula na matriz. Tá? Se não tiver essas três situações, o posto da minha matriz vai ser um posto completo. Né? Se for, por exemplo, uma matriz 3 por 3, se for uma matriz de posto completo, o posto dela vai ser 3. Ou seja, todas as colunas são linearmente independentes, né? E todas as linhas também são linearmente independentes. Ok? Então fica aí se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, dá uma olhada lá na disciplina de álgebra linear, tá? Posto ou ranking de matriz. Então vamos lá, vamos resolver um primeiro exercício aqui. Ó. Verifique se o sistema abaixo é controlável. Então, o que a gente vai fazer novamente? Nós vamos construir a matriz de controlabilidade. Tá? Matriz de controlabilidade. Então como que vai ficar montada essa minha matriz? O primeiro elemento da matriz vai ser o B, vai ser esse elemento aqui. E o segundo elemento da minha matriz de controlabilidade vai ser a matriz A vezes o vetor B. Então, essa matriz vezes esse vetor aqui. Tá? E eu vou construir a minha matriz de controlabilidade e vou verificar se todas as colunas são linearmente independentes. Se assim acontecer, né, se forem todas as colunas linearmente independentes, eu posso dizer então que o meu sistema ele é controlável. A gente também pode fazer essa verificação utilizando o Scilab, né, com o comando cont_match. Eu vou fornecer as matrizes A e B. Tá? Vou mostrar para vocês aqui no Scilab como que fica. Então, se eu quiser verificar no Scilab a controlabilidade do meu sistema, eu defino a minha matriz A, né, defino a minha matriz B, que no caso é um vetor, e vou digitar o comando cont_match da matriz A e B. E dentro da minha variável cc vai estar a minha matriz de controlabilidade. Eu posso, por exemplo, utilizar um comando que é o rank da matriz de controlabilidade e ela vai me dar o posto da minha matriz. Então, se a minha matriz for um posto completo, né, eu garanto que todas as colunas são linearmente independentes. Então, eu vou executar aqui esse algoritmo apertando play e vou lá no prompt, né, para saber o resultado. Então, se a gente quiser ver a matriz de controlabilidade, vai ser o meu CC. Essa é a minha matriz. Né? O que aconteceu aqui? As colunas são iguais ou são diferentes nesse caso aqui? Ó? As colunas são iguais. Então, eu tenho duas colunas linearmente dependentes. Ou seja, a minha matriz não é de posto completo. Então, se eu calcular, por exemplo, o rank da minha matriz CC, eu vou ter rank igual a 1, ou seja, o meu sistema ele não é totalmente controlável, tá? Não é completamente controlável. Então é assim que a gente verifica se o sistema é controlável ou não. Tá? Vou voltar aqui. Primeira tarefa de vocês é calcular então essa matriz de controlabilidade manualmente. Tá? Vocês vão calcular essa matriz manualmente e vão verificar se as colunas são linearmente independentes. Ok? Essa vai ser uma das tarefas que vocês vão fazer para poder entregar aqui. Ok? Próxima noção, próximo conceito. Observabilidade. Né? O que seria isso? Qual que seria a noção de observabilidade? A pergunta que a gente faz, será que a minha saída do meu sistema ele pode ser utilizada para determinar o valor do meu estado, ou seja, do comportamento, né, ou de alguma condição da minha variável x no tempo? Então,
Vamos lá para uma definição um pouquinho mais formal, então, sobre a observabilidade. A primeira definição que eu posso utilizar é o seguinte: o sistema acima é observável se o conhecimento da saída, né, y de t, e da entrada, u de t, no intervalo de t0 a t, certo? Dentro de um intervalo de tempo, se essas duas informações são suficientes para determinar o meu estado no tempo t igual a zero. Tá? T0. Meu estado inicial aqui, né? Que vai dar o resultado de x0. Ok? Então, o que significa isso? Será que as informações da minha entrada, que eu conheço, eu que vou aplicar a minha entrada, e se eu conseguir medir a minha saída, né? Posso colocar um sensor e fazer essa medição. Será que se eu tiver essas duas informações, eu consigo saber a minha informação do meu estado, do meu sistema? Se isso for verdade, então eu digo que esse meu sistema ele é observável. Uma outra definição que eu posso dar também, que é equivalente a essa acima, é a seguinte: um sistema é dito ser observável no instante t0 se, com o sistema num estado x de t0 qualquer, for possível determinar este estado a partir da observação da saída durante um intervalo de tempo finito. Essa aqui é uma outra definição, tá? Então, se eu estiver observando então a minha saída no intervalo de tempo finito, né, eu digo que o sistema é observável no instante t0 se, né, com esse sistema eu consigo saber então essa informação do meu estado nesse tempo x de t0, tá bom? Vamos lá. Então, como que eu calculo, então, como que eu faço a verificação se esse meu sistema é observável ou não? Calculando, então, a matriz de observabilidade. E aqui também, tá, pessoal? Eu preciso, então, calcular o posto dessa matriz. Mas, aqui, que verificação que eu vou fazer? Novamente, se todas as colunas forem linearmente independentes, eu digo, então, que o meu sistema ele é observável. Como que eu construo então minha matriz de observabilidade? O primeiro elemento acima aqui é a matriz C. O segundo elemento é a matriz C vezes a matriz A. E assim sucessivamente até C vezes A n a menos 1. Né? É bem parecido com a matriz de controlabilidade. Ou seja, se for uma matriz 3 por 3, eu vou ter quantos elementos aqui nessa matriz? Eu vou ter C vezes A, e o terceiro elemento vai ser C vezes A n menos 1, ou seja, se n é igual a 3, eu vou ter C vezes A ao quadrado. Claro que lembrando, uma matriz elevada ao quadrado significa que é o produto entre a matriz A vezes a própria matriz A. Tá? Então vamos lá, para fazer um exercício aqui com vocês. Verifica se esse sistema abaixo aqui ele é observável ou não. Tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai construir a matriz de observabilidade. Então, eu vou pegar minha matriz C, vou colocar aqui como primeiro elemento, e o segundo elemento eu vou calcular a matriz C vezes a minha matriz A e vou achar o meu segundo elemento. E como resultado final, eu vou ter uma matriz de observabilidade. E vou fazer a seguinte verificação. Se todas as colunas forem linearmente independentes, eu digo então que o sistema ele é completamente observável. Vamos fazer essa verificação no Scilab? Então, abrindo aqui para vocês, ó, se eu definir o meu sistema, minha matriz A, minha matriz C, olhem que aqui eu não preciso de definir minha matriz B, tá? Só a matriz A e a minha matriz C. Eu posso utilizar o comando então obsv _mat e vou inserir aqui as matrizes A e C. Para calcular o posto da matriz, eu posso utilizar o comando rank da matriz de observabilidade. Então eu vou dar um executar aqui, vou abrir lá no meu prompt e vamos ver o resultado da minha matriz de observabilidade. OBSV. Vamos dar uma olhadinha. Então, se a gente verificar aqui, ó, as duas colunas são linearmente independentes, ou seja, elas não são proporcionais, não são, né, iguais, e eu não tenho nenhuma coluna nula,
Então a matriz ela tem posto completo. Então se eu colocar rank da matriz K, da matriz de observabilidade, né, eu vou ter então rank 2, ou seja, é uma matriz de posto completo. Então eu digo que esse sistema então ele é completamente observável. Vamos voltar aqui na aula. Visto então as noções de controlabilidade e observabilidade, a gente já pode então apresentar para vocês o primeiro método da disciplina de controle 2, para a gente aprender a projetar um sistema de controle para que o sistema dinâmico possa atender as características que nós desejamos. Ok? Então vamos lá. Essa é uma técnica que ela se baseia na determinação dos polos do sistema, levando em conta as minhas especificações de projeto. Ou seja, eu, através de informações como, por exemplo, overshoot, tempo de estabelecimento, tempo de pico, assim como a gente fazia lá em controle 1, a gente pode então utilizar aqui também em controle 2 para poder determinar quais são os meus polos do sistema desejados. Ok? Então é da mesma forma que a gente fazia lá em controle 1. É um método que ele é similar até que o método que a gente utilizava utilizando o root locus lá em controle 1, né? Ou seja, eu vou pegar os polos originais do meu sistema e vou deslocá-los para a posição desejada. A gente fazia isso com o método de lugar das raízes lá em controle 1. Só que aqui, diferentemente do método de lugar das raízes, o método de alocação de polos ele não se limita somente à alocação dos polos dominantes do meu sistema. Então lá em controle 1, para a gente utilizar aquela técnica, eu conseguia só alocar 2 polos, ou seja, um par de polos dominantes. E o restante dos polos tinham que estar distantes desse polo dominante, certo? Senão aqueles métodos que eu aprendi lá em controle 1, eles não são eficazes. Então, essa é uma limitação que a gente tem lá no controle clássico, que a gente não tem aqui no nosso controle mais moderno, né? Utilizando esse método, por exemplo, de alocação de polos. Eu posso ter vários polos dominantes no meu sistema, ou seja, vários polos próximos ao meu eixo imaginário. Tá? Então, o que eu posso fazer, então? Uma medida prática. Eu posso deixar como polos desejados o meu par de polos dominantes, né? E o restante dos polos, para não me atrapalhar na minha dinâmica, eu posso jogar eles mais distantes. Então, essa metodologia de alocação de polos me dá esse poder. Eu posso alocar, então, esses polos para qualquer posição que eu queira. Isso, claro, se o sistema for controlável, completamente controlável, que vocês já aprenderam como fazer essa verificação. Tá? Então, olha só. Com as especificações de projeto, a gente determina então os polos dominantes, né? E o restante dos polos a gente escolhe de forma a não atrapalhar os meus polos dominantes, ou seja, a gente coloca eles mais distantes do meu eixo imaginário, que é a mesma coisa dizer que a parte real desse polo é mais distante, né? Tem um valor maior do que a parte real dos polos dominantes. Então vamos lá, nesse curso aqui em específico, a gente vai considerar somente um sinal de controle, tá? Um escalar aqui, um único sinal do meu UDT. Tá? Então isso aqui, se isso aqui fosse mais do que um elemento, seria uma grandeza vetorial, mas a gente vai utilizar como se fosse um escalar, tá? Somente uma unidade. Isso aqui a gente vai fazer para poder simplificar, na verdade, o método que a gente vai apresentar para vocês. Tá? Então vamos lá. Qual que é o problema que eu tenho em relação a esse projeto de alocação de polos? O problema é que eu preciso, através de sensores, eu tenho que ter a capacidade de medir todas as variáveis de estado do meu sistema. Isso para mim pode ser um problema às vezes, né? Eu posso ter um sistema dinâmico e eu vou ter que ter um sensor medindo cada uma das variáveis de estado desse sistema, ok?
Professor, mas se eu não conseguir então fazer essa medição de todas essas variáveis, se elas não forem acessíveis, a gente vai ver na aula que vem como que a gente resolve esse problema, que é através da construção de um observador de estado. Tá? Mas então aqui inicialmente, para a gente conseguir fazer esse projeto de alocação de polos, todas as variáveis de estado elas têm que estar acessíveis para que eu possa fazer então uma medição, instalando então sensores no meu sistema. Ok? Então para isso eu tenho que também, como eu já comentei com vocês, que o sistema seja completamente controlável. Tá? Então vamos lá. Quais serão então as dimensões então desse meu sistema? A gente vai trabalhar aqui com o sistema SISO, ou seja, uma entrada e uma saída, ok? Então nesse caso, quais são as dimensões então de cada uma dessas variáveis do meu sistema modelado no espaço de estados? O meu vetor de estados vai ter n posições, o meu sinal de saída vai ser um valor escalar, eu vou estar observando só uma saída, o meu sinal de controle, que eu estou chamando de U aqui, ele também vai ser um escalar, a minha matriz continua sendo uma matriz n por n, a B também vai ser n por 1, e a matriz C vai ser 1 por n, e D vai ser um constante escalar. Normalmente esse D aqui, na maioria dos casos para nós, vai ser 0, ok? Então vamos lá, né? Então, se o sistema ele for controlável, a gente pode alocar os polos do sistema em malha fechada em qualquer posição do meu plano complexo S esquerdo. Isso aqui é algo muito poderoso, né? Então a gente ter essa capacidade de pegar todos os polos do sistema e alocá-los aonde eu quiser, né? Isso é algo muito poderoso. Isso é uma coisa que a gente não conseguia fazer lá em controle 1. A gente conseguia alterar só o par de polos dominantes. Tá bom? Então, se eu fizer isso, eu consigo então garantir um desempenho transitório em regime permanente para o meu sistema dinâmico. Porque a gente sabe que a posição dos polos do meu sistema são elas que caracterizam, né, como é que esse sistema vai se comportar se eu aplicar uma determinada referência na minha entrada. Ok? Então, o primeiro sistema que a gente vai aprender a fazer o projeto é um sistema regulador. Tá? Então, como que é esse sistema regulador aqui, né? O objetivo, né, desse sistema regulador é a gente manter então a minha saída nula. O valor da minha saída igual a 0. Então qual que é a minha referência para esse sistema? É a minha entrada igual a 0, uma referência nula. Então um exemplo para vocês aqui, ó, é um controle de posição de uma plataforma semi-submergível de extração, né, perfuração de petróleo. Então a gente tem uma base lá e essa base ela se move, né? Ela está instalada no mar e ela começa a se mover. E o objetivo é ter um sistema de controle capaz de manter estável, né, essa plataforma. Manter ela sempre com deslocamento zero. Então a minha referência aqui é 0. Né? Então o objetivo é manter a plataforma em posição fixa em relação ao poço de petróleo localizado no fundo do mar. Um outro exemplo mais próximo de vocês, mais palpável. Para quem participou da competição de carrinho, lá na Empreende Week do ano passado, o sistema de controle que você vai implementar no carrinho chama-se sistema regulador. Ou seja, é um robozinho segue-linha, né? E eu sempre tenho que manter o robô exatamente em cima da linha. Certo? Então aquele lá é um sistema também regulador. Ok? Prosseguindo aqui então, né? Como que fica a minha formulação? Aqui cortou um pouquinho o slide, mas não tem problema. Como que fica então a minha formulação desse sistema? Tá? Então, vamos supor que eu tenha um vetor que eu vou chamar de vetor de um sinal de controle, o de t, e eu vou falar que o valor dele é igual a menos k vezes x. Ou seja, o meu sinal de controle, eu vou pegar o meu valor do meu estado, vou multiplicar por uma constante k aqui, que vai ser um vetor também, e vou fazer essa multiplicação com um valor negativo. Ok? Com esse k aqui, no nosso caso, vai pertencer aos reais, e ele vai ter dimensão 1 por n.
Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, esse valor de U de t e voltar aqui na minha equação de estados, e no lugar do meu U aqui, ó, eu substituir por menos k vezes x, o que vai sobrar? Vou voltar aqui. Vai sobrar essa expressão. Se eu isolar o meu x de t, eu vou ter então um sistema x ponto igual a menos b vezes k. Lembrando aqui que a dimensão de b vezes k tem que ser também n por n, né, para eu conseguir subtrair então duas matrizes, né? Então, qual que é o novo sistema que eu tenho? Novo sistema dinâmico, né? Eu vou ter um sistema do tipo x, né, e x ponto igual a menos bk. E qual que é a solução para esse meu sistema, que a gente já viu na aula anterior? A solução para esse sistema é x igual a e elevado à nova matriz que eu tenho, né? Então, a menos bk vezes t, com condições iniciais x, 0. Então, isso aqui é a resposta natural do meu sistema, né, que a gente já viu na aula passada. Ok? Só que aqui também eu continuo tendo problema, né? A solução do meu sistema é e elevado a uma matriz vezes t. Mas a gente já viu como contornar essa situação, utilizando então uma resposta baseada no cálculo dos autovalores e dos autovetores, né? Então, se a gente quiser calcular na mão, manualmente, a gente consegue encontrar então essa solução de forma mais fácil. Ok? Então, olha só, para esse sistema ele ser assintoticamente estável, o que significa isso? Para o sistema ser estável, se eu der uma condição inicial para ele, ele tem que oscilar no tempo, mas depois que ele oscilou no tempo, essa resposta aqui, como a minha entrada é nula, ela tem que ir para zero. Então, a minha resposta ela não pode, por exemplo, ir para infinito. O meu estado não pode ir para infinito se eu der uma condição inicial para ele. Porque se ele for para infinito, significa que ele é instável, ou seja, eu tenho alguma exponencial na minha resposta do meu sistema, uma exponencial elevada a um valor positivo vezes o tempo. E a gente já viu lá em controle 1, quando eu tenho sistemas com polos no semiplano direito, essa resposta ela vai para infinito. Então, para a gente garantir que esse sistema seja assintoticamente estável, todos os polos, ou seja, todos os autovalores da minha matriz A menos BK, eles têm que estar posicionados no semiplano esquerdo, ok? Do plano S. Então, se eu for escrever então no formato de diagrama de blocos o meu sistema, eu posso escrever com esse formato aqui. Eu tenho esse modelo no espaço de estados. O que eu estou fazendo com esse modelo? Eu estou realimentando então as minhas variáveis de estado, estou multiplicando por menos k e estou jogando isso como um sinal de U de t, que vai entrar novamente no meu sistema. Tá? Então, esse aqui é uma forma da gente fazer um modelo matemático, modelado em diagrama de blocos, para a gente conseguir fazer então as simulações necessárias. Isso aqui é uma das formas da gente fazer isso. Por exemplo, se eu pegar lá o Xcos do Scilab e modelar esses bloquinhos, eu consigo então dar uma condição inicial para o meu sistema e observar então a minha saída, o comportamento da minha saída. Tá bom? Então vamos lá. Aqui cortou também um pouquinho. Acho que eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou salvar essa aula em PDF. Para não ter esses cortes aí. Então tá lá, vou abrir minha aula 5 aqui no PDF. Então tá lá, né? Então vamos lá então para as etapas que a gente precisa para a gente fazer esse projeto de realimentação de estados, tá? Esse é um método que é um método baseado na fórmula de Ackermann, ok? Então o que consiste nesse projeto de alocação de polos? Consiste em eu determinar a matriz de ganho K.
Se eu determinar a matriz de ganho K, então eu consigo fazer esse projeto. Então eu dividiria em algumas etapas aqui, como se fosse um algoritmo, para poder facilitar, né? Então a primeira etapa desse algoritmo aqui consiste em verificar se meu sistema ele é controlável. Ou seja, eu construo a matriz de controlabilidade, verifico se todas as colunas são LIs. Se eu verificar e o sistema for controlável, então posso passar para a etapa 2. A segunda etapa aqui, o que ela consiste? Ela consiste em eu construir um polinômio cuja as raízes desse polinômio sejam os meus polos desejados do meu sistema. Tá? Então, olha só. Eu desejo, então, sei lá, projetar um sistema de controle em que a minha variável x1, meu polo 1, vai ser menos 1, minha variável x2, por exemplo, vai ser menos 2 e minha variável x3 vai ser menos 10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um polinômio cujas raízes são menos 1, menos 2 e menos 10. Uma dica que a gente pode utilizar aqui, ó. Como a gente quer que o sistema exiba um comportamento desejado, a gente quer que ele tenha somente um par de polos dominantes. Então, o que eu vou fazer com os polos que não são dominantes? Eu posso jogar eles para um local mais distante. Então, um valor prático aí é a gente jogar ele com a parte real de 7 a 8 vezes maior do que a parte real dos polos dominantes. Ou seja, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, eu coloquei um polo em menos 1, um polo em menos 2 e outro eu coloquei ele bem mais distante, ó, por exemplo, em menos 10, para não atrapalhar a dinâmica dos outros polos dominantes. Tudo bem? Construído então esse polinômio, vou passar para a etapa 3. A etapa 3 consiste em calcular o meu vetor K, com a seguinte expressão: K é igual a um vetor onde todos os elementos vão ser igual a zero, exceto o último, que multiplica a inversa da matriz de controlabilidade, que a gente já aprendeu a calcular, vezes QC de A. O que é isso QC de A? Eu vou pegar o polinômio que eu obtive aqui na minha etapa 2 e no local da variável S eu vou substituir a matriz A. Então, no lugar de S elevado a N vai ficar A elevado a N, mais o coeficiente A1 que multiplica o outro S, né, e assim sucessivamente. E o último elemento, né, ele seria um escalar aqui no polinômio. Então, como eu estou trabalhando com matrizes, esse escalar vai ter que vir multiplicado por uma matriz de mesma dimensão da matriz A, ou seja, uma matriz identidade. Tá? Uma forma mais fácil de resolver esse problema é a gente utilizar um comando pronto do Scilab, que ele já calcula esse vetor K. Então, é toda essa conta aqui, ó, essa expressão, esse comando do Scilab ele já faz para mim. Então, se eu digitar aqui K, né, igual PPOL, e colocar matriz A, matriz B, e aqui eu colocar os meus polos desejados, ele já vai me dar o vetor K que eu preciso. Okay? Nesse caso que eu estou comentando com vocês, os polos desejados, por exemplo, menos 1, menos 2 e menos 10. Então eu coloco aqui no lugar dos polos, menos 1, menos 2, menos 10. Ok? Então, se eu seguir esse algoritmo aqui, eu consigo então projetar um sistema de controle baseado em realimentação de estado. Vou fazer um exemplo com vocês aqui. Ó. Então, vamos supor que eu tenho um sistema já modelado aqui no espaço de estados. Então, está aqui bonitinho, matriz A, B, C. A matriz D aqui nesse caso é 0. Uma dica para vocês, se eu observar esse sistema, eu já consigo saber quais são os autovalores dele, que são iguais aos polos do sistema. Né? Uma dica é o seguinte, quando a minha matriz A ela for uma matriz diagonal, ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal forem nulos, os próprios elementos da diagonal já são os meus autovalores, ou seja, já são meus polos. Então, nesse caso, eu tenho um sistema em que um polo está localizado em 1 e outro polo está localizado em menos 2. Esse sistema, então, aqui ele é dito estável ou instável. Bom, você pensou um pouquinho aí, se você respondeu instável, você acertou, porque se eu tenho um polo no semiplano direito, esse sistema é instável. Ok? Então, através de um projeto, por exemplo, de realocação de polos, eu posso tornar esse sistema estável.
Eu posso então, através do ganho da matriz K, eu consigo projetar um sistema que eu tenho os polos em -1, por exemplo, e -2. Então, os meus polos desejados aqui são -1, -2. Vamos utilizar, então, esse método para a gente conseguir, então, fazer essa conta. Então, qual que é o primeiro passo do nosso algoritmo? Verificar se o meu sistema é controlável. Vamos lá. Vou calcular aqui, primeiro, a minha matriz de controlabilidade. Ó. Minha matriz de controlabilidade é dada por B, o primeiro elemento, e o segundo elemento é A vezes B. Eu obtenho, então, essa matriz. A pergunta que a gente faz, então, isso aqui é controlável, sim ou não? Vamos verificar, então. As colunas são linearmente independentes. Ó. Então, esse sistema ele é controlável. Ótimo. Então, eu já vou aproveitar que na minha fórmula de Ackermann eu vou precisar calcular a inversa dessa matriz e já vou calcular aqui. Ó. Então, como que eu calculo a inversa dessa matriz? Eu calculo o determinante, né? O determinante é esse elemento vezes esse, menos esse vezes esse, que é -3, né? Então, eu vou pegar, fazer -1 sobre 3, que vai multiplicar todos os elementos dessa matriz aqui. Ó. E como que eu faço essa matriz aqui? Eu vou simplesmente inverter esses dois elementos e trocar o sinal desses dois elementos. Então está aqui, inverti e troquei o sinal. Tenho a inversa da minha matriz de controlabilidade. Ótimo. Qual que é o outro passo então, professor? O outro passo é a gente construir um polinômio cujas raízes sejam as raízes desejadas. Então olha lá, quais são as raízes desejadas nesse caso? -1 e -2. Então como que é o polinômio que eu vou construir? Tem que ser um polinômio S mais 1, S mais 2. Então, se eu escrever nesse formato aqui, né, ó, quais serão as raízes desse polinômio aqui, então? Ó? Então, eu vou calcular, vou ter essa equação de segundo grau. Se vocês verificarem e eu calcular as raízes desse polinômio, vão ser exatamente -1 e -2. Ok? Então, eu construí um polinômio em que as raízes desse polinômio são os meus polos desejados. Então, essa aqui é mais uma das minhas etapas lá. Qual que é a minha terceira etapa aqui, né? Dentro da minha terceira etapa, é achar esse QC de A. Então, como que a gente vai achar esse QC de A? A gente vai pegar o polinômio que a gente obteve e no lugar do S a gente vai substituir pela matriz A. Então, aqui ficou A ao quadrado, 3 vezes a matriz A e 2 vezes I, onde I é minha matriz de identidade. Então, para eu conseguir fazer essa soma, né, eu preciso de multiplicar pela identidade. Não posso somar um escalar com uma matriz. Ok? Então, a minha matriz resultante, QC de A, vai ser essa matriz aqui. Ó. Ótimo. Então, eu tenho todos os elementos para eu conseguir calcular o vetor K, né, com essa expressão aqui. Ó. Vamos montar essa expressão, então. Vamos lá. Aqui eu só coloquei em evidência, coloquei para cá, né, o -1 sobre 3. Deixei o meu vetor 0 com o último elemento 1. Tá? Aqui é a parcela da minha matriz aqui, da inversa da controlabilidade. E aqui eu tenho a minha matriz QC de A. Então, se eu multiplicar todos esses elementos, eu vou ter como resultado um vetor K, onde a primeira posição é 2 e a segunda posição é 0. Então, eu consegui determinar o meu vetor K. Tá? Então, eu terminei aqui o meu projeto do meu sistema de alocação de polos. Percebam que não é algo muito complicado, muito complexo, né? Talvez seja até mais fácil do que o projeto lá que a gente fazia com root locus lá em controle 1 ou baseado também no diagrama de Bode. Aqui não é uma coisa muito complicada, ainda mais se você conseguir utilizar o comando pronto do Scilab. Ok? Então, qual que vai ser o meu novo sistema realimentado? Vai ser o meu sistema x ponto igual a A menos BK vezes x, né? Com determinadas condições iniciais. Esse sistema aqui é um sistema regulador, onde eu não tenho entrada, tá? A entrada dele é nula. Então, se eu pegar esse sistema x ponto igual a A menos BK, que é o novo sistema agora que eu construí, utilizando o vetor K,
Veja que eu modifiquei então o sistema original, um espaço de estados, para esse outro sistema aqui. Ok? Se eu fizesse e plotasse a minha resposta do meu sistema antes de fazer a minha realimentação de estados, ou seja, do meu sistema original, eu vou ter uma resposta instável. Por que a resposta vai ser instável? Lembra que a gente já comentou anteriormente. Eu tenho um polo no semiplano direito, o que instabilizou essa minha resposta. Então eu dei uma determinada condição inicial para esse sistema. Então, variável de estado inicial para o x1 é 1 e variável inicial do estado x2 é 1 também, e o sistema, a resposta foi para infinito. Eu perdi o meu sistema, então a resposta é instável. E aqui ao lado eu tenho a resposta do meu sistema com a realimentação de estados, ou seja, desse novo sistema A menos BK. E a gente pode observar que eu dei uma condição inicial e esse sistema aqui, ó, ele foi para zero. Ok? Então, é um sistema que ele não foi para infinito, ou seja, é um sistema estável. Eu consegui modificar, então, as características do meu sistema original. Ok? Então, se eu for então representar com um formato de diagrama de blocos, como que fica então esse meu sistema? Né? Olha só. Então eu tenho aqui o meu sistema modelado, né? X ponto igual a x mais BU. Você pode pensar assim, professor, como que fica na prática isso? Na prática é como se esse aqui fosse o meu sistema físico mesmo, só que ele está representado por uma equação matemática. Então aqui eu posso ter, sei lá, um motor, posso ter um sistema térmico, posso ter qualquer tipo de sistema aqui, certo? O que eu vou fazer então? Eu vou ligar sensores nesse meu sistema para poder medir cada uma das minhas variáveis de estado desse sistema. Então, liguei um sensor aqui, um sensor aqui, um sensor aqui. Então, as medidas desses sensores, elas vão entrar, então, dentro desse bloquinho, onde eu vou multiplicar pelos elementos do meu vetor K. Então, está aqui, multipliquei, e vou somar todos esses sinais aqui com o sinal negativo, e vou chamar isso aqui do sinal U de T, que é exatamente isso que a realimentação de estados faz. Ela pega os valores dos estados, multiplica por determinados pesos para cada um deles, soma tudo e joga aqui dentro do meu sistema dinâmico. Okay? E aqui eu posso observar então a minha saída do meu sistema. Eu posso observar quem eu quiser aqui. A minha saída pode ser y1, pode ser a variável x1, y2 pode ser a variável x2 e assim sucessivamente. Tá? Eu posso observar quem eu quiser aqui na minha saída. Então, se você for pensar assim, eu quero construir um sistema para controlar, professor, na prática, como que eu faço? Eu tenho meu sistema aqui, físico real, eu meço então os estados deles, realimento com valores de ganho K aqui, coloco isso aqui dentro de um somador e jogo aqui dentro. Eu posso construir uma circuitaria aqui para poder fazer essa manipulação desses sinais vindos dos sensores. Posso fazer isso tranquilamente e gerar esse meu sinal U. Então, olha só, essa aqui é a tarefa para vocês de casa. Tá? Então, essa tarefa consiste no quê? Vocês vão fazer esse projeto, né, de sistema de controle baseado em estados realimentados. Tá? Então, você tem aqui o sistema dinâmico. É o mesmo sistema dinâmico do exercício anterior, só que eu quero que vocês aloquem, então, o sistema para esses dois polos desejados, ó, -1 mais J 0.8. E o outro polo, -1 menos J 0.8. Ou seja, é um par de polos complexos aqui, né? Então, aqui vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente se eu der uma condição inicial para esse sistema. Então, essa aqui vai ser a tarefa de vocês, que daí eu vou falar mais sobre isso aqui lá no finalzinho dessa aula. Tá bom? Então, a última parte da nossa aula, eu vou fazer um projeto completo com vocês, mostrando para vocês como que a gente faz isso utilizando o Scilab. Tá? Passo a passo, eu tenho um script já pronto, que eu fiz, e vou disponibilizar para vocês na aula também. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um determinado sistema dinâmico. Olha só, esse sistema é um sistema 3x3. Então, se você fosse fazer na mão isso aqui, ia dar bastante trabalho, certo? Visto que você precisa calcular autovalores para isso daqui, você precisa calcular
inversa de matrizes. Então a gente está falando agora na ordem de 3x3. Isso aqui vai ser bem mais complicado fazer na mão. Então, na prática, né, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai utilizar uma ferramenta. E a ferramenta que a gente vai utilizar é o Scilab. Então, vamos supor que eu tenho esse sistema dinâmico aqui. Ó, né, minha matriz A, minha matriz B. Ok? Então, olha lá. Então, eu quero então projetar um sistema em malha fechada e ele deve operar com essas características aqui. Ó. Esse é um sistema que ele possui 3 polos, ele tem 3 autovalores. Então, o primeiro polo desejado eu quero que seja esse polo aqui. O segundo eu quero que ele seja esse daqui. E o terceiro, para não me atrapalhar, eu vou jogar ele bem mais distante. Ó. Percebam que ele está em menos 4. Esse aqui, ó, a parte real dele está em menos 0,4. Esse aqui está bem mais distante do eixo imaginário, né, do que esses dois aqui. Ó. Então esses dois aqui são os meus é o meu par de polos dominantes. E eu escolhi esses valores aqui. E eu também escolhi o valor para esse terceiro aqui. Tá? E eu vou ter, por exemplo, uma condição inicial para poder simular e verificar o comportamento desse sistema. Então eu coloquei aqui a condição inicial para a variável x1 é 1, para x2 é 0 e x3 é 0. Vamos abrir então aqui o Scilab para a gente poder ver como que fica esse projeto. Então tá lá. Eu fiz um algoritmo aqui, vou até dar um zoom aqui. Para ficar um pouquinho maior. Então tá lá. Primeira coisa que eu faço então no meu algoritmo, eu defino então as minhas matrizes do meu sistema original, A, B, coloquei aqui uma matriz C e uma matriz D também, nesse caso D igual a 0, e a minha matriz C é quem eu vou querer observar na minha saída. Então eu coloquei inicialmente aqui como se eu quisesse observar na minha saída a minha variável x1. Joia. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, que a gente pode fazer, é verificar quais são os autovalores, ou seja, quais são os polos desse meu sistema original. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Então o meu sistema original é simplesmente utilizando a minha matriz A. Então vamos lá. Ó. Então, vou dar um play aqui e vou fazendo por partes com vocês. Tá? Vou dar um play. Depois a gente vai ver o resultado. Mas olha lá, dentro dessa variável aqui eu tenho os autovalores da minha matriz A. Vamos ver então quais são esses autovalores originais. Vamos ver? Esses são os autovalores, ó, menos 5, menos 0,3 e menos 0,6. A gente pode perceber aqui que são todos polos que estão localizados no semiplano esquerdo, ou seja, o sistema ele é estável. Tá? O sistema aqui não é instável. Então, ótimo. Mas eu quero, então, no meu projeto, que os meus polos desejados sejam esses daqui, ó, e não esses polos originais que a gente acabou de verificar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que projetar um sistema de controle para poder jogar os polos do sistema nesses valores. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular a controlabilidade desse sistema. Ele tem que ser completamente controlável para a gente conseguir utilizar então esse método que a gente viu. Então vamos lá. Dentro da variável CTR eu consegui então ter a minha matriz de controlabilidade. Vamos ver o resultado aqui. Então a minha matriz de controlabilidade é essa daqui. E aí, todas as colunas são LI? São sim, professor. Todas as colunas são LIs. Então o sistema ele é completamente controlável. Ótimo. Beleza. Isso aqui se você quiser calcular o ranking da matriz, né? Então, olha lá. Utilizando o método de Ackermann, eu fiz um algoritmo aqui bem simples para vocês utilizarem. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou calcular minha matriz, vou inserir aqui uma matriz identidade, que eu vou ter que utilizar, né? Ó, então, está aqui. Definir uma matriz identidade. Definir a minha variável S, que é a minha variável complexa. Isso aqui a gente já fazia lá em controle 1, né? Não é novo esse comando para vocês. E olha lá. Ah, professor, se não fosse S, podia ser X, podia ser outra variável? Podia, né? É um polinômio, eu coloquei S aqui, mas poderia ser um polinômio com outra variável aqui, sem problema. Tá? Eu até comentei aqui, ó, uma das formas é fazer o quê? Eu calculo então um polinômio, né, com as raízes desejadas. Então,
Então, se eu quiser calcular um polinômio que as raízes sejam as minhas raízes desejadas, S1, S2, S3, eu vou jogar essa expressão aqui, né? Eu jogo essa expressão e depois eu vou achar esse polinômio e no lugar de onde tiver S, eu jogo a matriz A. Beleza. Mantendo os coeficientes aqui. Só que tem uma forma mais direta de se fazer isso, ó, é utilizando esse comando aqui. Tá? Eu já substituo no lugar do S aqui, ó, já substituo pela matriz A e menos o meu polo, o primeiro polo S1 aqui. E vou multiplicar pela matriz identidade, né? Para ter a compatibilidade aqui das dimensões. Tá? Então vou fazer isso aqui com o polo 1, com o polo 2, com o polo 3. Aqui eu já vou ter como resultado final aqui, aquele meu QC de A. Aqui eu chamei de φ de A aqui, mas se você quiser chamar de QC de A, para não confundir com uma aula lá. Ok? E eu vou usar então a fórmula de Ackermann para calcular então o meu vetor K. Então eu vou colocar todos os elementos nulos, exceto o último, vou fazer a inversa da matriz de controlabilidade vezes esse meu vetor aqui, QC de A, né? Que na verdade é uma matriz. Tá? E como resultado final eu vou ter, dentro dessa variável, o meu vetor K. Vamos conferir então, para ver quanto que deu esse meu vetor? Olha lá. Então, olha lá, o meu vetor deu na primeira posição 0,64 menos 1,39 menos 1,2. Tá? Esse aqui é o meu vetor K. Então, aqui, professor, já acabou o projeto. Então, só nessas poucas linhas aqui, a gente já conseguiu fazer o projeto. Só que, olha só, tem uma outra forma de você fazer. Se você não quiser utilizar aqui esse método de Ackermann, você pode utilizar, por exemplo, um comando do Scilab, que ele já faz tudo isso para você. Onde você coloca a minha matriz A, matriz B, e aqui são os polos desejados, ó, S1, S2, S3. Então, dentro da variável K, ele já vai me dar a resposta. Então, vamos conferir aqui, para ver se bateu das duas formas. K. Olha lá, bateu. É exatamente igual. Então, eu posso utilizar as duas formas que eu mostrei para vocês para poder fazer o projeto. Ótimo, professor. Só que vamos verificar se esse projeto ele foi realmente executado com sucesso. Será que essa realimentação de estados ela realmente deslocou os meus polos para o local dos polos desejados? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso calculando os autovalores do meu novo sistema A menos BK. Então, se eu colocar o comando spec de A menos BK, ele vai me dar como resultado os autovalores desse novo sistema. Então, vamos conferir aqui se os polos foram para as posições desejadas. Opa, foram sim. Ó. Os 3 polos do meu sistema são esses aqui, não são? São os meus 3 polos desejados. Significa o quê? Que meu projeto foi feito com sucesso. Então, lá na hora da prova de vocês, se estiverem fazendo prova escrita, né, tem como você conferir se você acertou ou você errou o exercício. Se o teu vetor K ele foi feito o projeto corretamente ou não. Você vai, pega o resultado do vetor K, calcula a matriz A menos BK e calcula os autovalores. Se os autovalores forem igual aos autovalores desejados, significa que você acertou então o exercício, você fez o projeto corretamente. Vamos voltar aqui. Essa outra parte do algoritmo eu fiz para quê? Para mostrar qual que é a resposta do nosso novo sistema se eu der uma condição inicial para ele. Tá? Então, o meu novo sistema vai ser um sistema x ponto igual a menos bkx com condições iniciais. Tá? Então, eu vou definir um novo sistema. Então, a minha nova matriz A, se eu fosse chamar, né, o meu novo sistema, eu vou chamar aqui, ó, A novo é A menos BK. Ótimo. Minha matriz C nova, eu chamei de C novo aqui. Ó. Eu quero observar na saída a minha variável x1. Então, eu coloquei 1, 0 e 0. Professor, se eu quisesse observar a variável x2, eu coloquei até aqui como exemplo. Se eu quisesse observar a variável x2, é só eu apagar aqui e colocar aqui 1. Na saída, você vai ter a variável x2. Professor, quero observar a variável x3. Você vem aqui e insere 1 aqui. Lembrando que o comando que a gente vai utilizar aqui é o csim, ele só aceita um sistema CISO. Então eu não posso colocar mais do que uma saída. Eu tenho que colocar
somente uma saída de cada vez. Tá? Então aqui eu vou querer observar a minha variável x1. O b não modifica, é igualzinho o b original. E a minha matriz D também não modifica, é igualzinho a matriz D original, que no caso aqui é zero, é um escalar. Né? E aqui eu vou definir as minhas condições iniciais do meu sistema, para as minhas variáveis de estado, x1, x2 e x3. Então olha só que interessante. Aqui eu tenho então a minha variável x1, x2, x3. Notem aqui que isso aqui tem que ser um vetor coluna, tá? Ó, eu estou separando com ponto e vírgula. Isso aqui é algo que os alunos às vezes erram, é uma fonte de erro na hora de você fazer o algoritmo. Então, ó, 1 ponto e vírgula, 0 ponto e vírgula. Para isso aqui ser um vetor coluna. Beleza? Então eu vou criar um sistema linear, um sistema baseado em espaço de estados com o comando syslin. C é de contínuo, né? A é a minha matriz do meu novo sistema, B é minha matriz do meu novo sistema, C do meu novo sistema, D do novo e X são as condições iniciais. Ótimo, professor. Então aqui eu defini meu novo sistema. Então beleza, só que olha só, eu quero definir um sistema e quero simular ele com entrada nula, né, que é um sistema regulador. O sistema regulador, a entrada é nula. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir um vetor de tempo, que ele varia de 0 até 20 segundos, com passos de 0,01. E vou fazer o quê? Vou criar minha entrada nula aqui. Ó. Então U é igual a 0 vezes T. Qual que é o resultado então que eu vou ter dentro da variável U? Um vetor em que todas as posições vão ser 0, né? E ele tem o mesmo tamanho do meu vetor T. Então, por isso que eu criei isso aqui. Ó. É uma forma fácil de fazer isso. Criar um vetor nulo com o mesmo tanto de elementos do que o vetor T. Para eu conseguir plotar no gráfico isso aqui. Né? Esses dois elementos têm que ter a mesma dimensão. Tá? Então vamos lá. O comando csim, que só pode ser aplicado ao sistema SISO. Eu vou guardar a resposta do csim na variável y1 aqui. Ó. Então eu vou colocar meu valor de entrada, né, que eu criei, o meu vetor tempo, que eu criei, e o meu sistema novo, que está definido aqui. Ó. Minhas matrizes A, B, C e D novas e minhas condições iniciais já estão aqui. E esse comando ele vai dar a minha resposta no tempo do y1. Como que eu faço para poder verificar essa resposta? Eu vou plotar, né? Coloquei um título, coloquei os labels aqui, né? No eixo X é o tempo, no eixo Y é a variável de estado x1, né? x1 porque eu escolhi 1 aqui. E vou dar um plot disso. Então, como eu já dei o play para executar, né? Vou dar o play até de novo, ó. Vou dar o play aqui. Olha aqui a minha resposta, então, do meu sistema. Olha lá. Essa aqui é o comportamento da minha variável de estado x1 no tempo. Tá? Então, vai ter esse comportamento aqui. Ó. Eu dei uma condição inicial para a variável, que foi 1. Se vocês perceberem aqui, ó, vamos ver minhas condições iniciais. Olha lá. Eu dei a condição inicial 1 para a minha variável x1. Então, ela começou em 1 e depois foi para 0. Ótimo. Se eu quisesse observar a variável x2 na saída, ó, eu venho aqui. Opa, aqui não. Eu venho aonde? Aqui. 0, 2, certo? Eu posso manter, por exemplo, as mesmas condições iniciais, né? Não tem problema. Se eu quiser trocar as condições iniciais para ver alguma outra coisa, eu posso trocar. Mas posso manter aqui. Aqui no lugar do x2, vou escrever x1, coloco x2. Tá? Vou plotar aqui, né? Novamente. Deixa eu fechar. Já está fechado. Vou botar a resposta. Então, isso aqui é o comportamento da minha variável x2 no tempo. Plotei 20 segundos. Né? Então, tá lá. Saiu de 0 porque a condição inicial que eu coloquei para a variável x2 é 0, né? Então, saiu de 0, ela oscilou, tal, e depois veio para regime permanente. Se eu quisesse verificar a variável x3, eu faço o mesmo procedimento. Tá? Só para ficar salvo aqui, eu vou voltar a minha variável x1. Tá aqui. Então, no trabalho que vocês vão fazer, na tarefinha no final da aula, eu quero que vocês plotem a resposta do x
2 e do x3, tá? Então tá aqui, pessoal, isso aqui é um algoritmo completo que eu fiz, né, para vocês entenderem bem como funciona todo o processo de projeto. Vai ser muito útil esse algoritmo aqui na hora de vocês fazerem o laboratório, tá? Então a gente vai fazer alguns laboratórios utilizando o Scilab, que vocês vão utilizar basicamente como base, né, vai ter como base esse algoritmo aqui, esse script. Tá bom? Eu vou estar disponibilizando ele para vocês aqui nessa aula. Então, para a gente encerrar a nossa aula, vamos passar a atividade para vocês. Vamos colocar aqui, visualizar, tela cheia. Então, qual vai ser a tarefa para vocês me entregarem via Moodle? Então, vai ser como que é isso? Vocês vão criar um PDF único, né? Formato único, e colocar o resultado de todos esses itens aqui, né? Tem que colocar na capa, que deve ter pelo menos o teu nome e o teu RA, ok? Então, item A, resolver o exemplo 1, que é calcular lá a controlabilidade, na mão, digitaliza e insere nesse PDF único que vai ter no final. B, resolve o exercício 2, que é calcular a matriz de observabilidade, verifica, né? E digitaliza e insere nesse PDF único. 3, vocês vão resolver o exercício 3 na mão, que é o projeto, né, de alocação de polos. Vai digitalizar também e inserir no meu PDF. E por último, você vai pegar o script que eu te mostrei, né, que é o do exercício 5, e você vai plotar na saída as variáveis x2 e x3 e vai inserir também nesse PDF único aqui. Tá? Então essa aqui é a tarefa para vocês fazerem relativo a essa aula. Pessoal, essa aula é isso, né? Espero que vocês compreendam. Vocês podem assistir várias vezes. Essa aqui é pelo menos uma das vantagens, né, da gente gravar a aula para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar enviando a dúvida no meu e-mail ou lá via Moodle mesmo. Fiquem à vontade. Espero que vocês se dediquem, né? A disciplina de controle 2 é uma disciplina, ela não é tão simples, ela envolve uma matemática um pouquinho diferente, vocês não estão tão acostumados. A gente vai ter ordem de dimensões maiores, né, de sistemas grandes. Para isso a gente vai precisar de entender bem como funciona o Scilab para a gente conseguir fazer esses projetos. Tá? Essa aula é muito útil que vocês tiveram agora para vocês conseguirem depois lá no laboratório implementarem então e fazerem um projeto de sistemas reais. Ok? Então, por enquanto que eu tinha para a aula de hoje é isso. Espero que dê tudo certo aí no desenvolvimento da disciplina. Tá? Eu vou estar encerrando aqui agora. Então, um grande abraço a todos aí e até a próxima aula.